Lula usou Besias para poder bater no Xandão. É com essa afirmação pesada e super direta que a gente começa a nossa análise de hoje. Vamos destrinchar uma daquelas teorias de bastidores de Brasília que parecem até roteiro de filme, sabe? O material que a gente vai explorar hoje traz uma contradição no mínimo fascinante sobre traições e alianças lá no Supremo Tribunal Federal, no governo e no Senado. E olha, se a gente quer entender de verdade como essas engrenagens do poder giram, já inscreva-se no nosso canal para não perder nada. Então bora mergulhar nessa história e entender o que exatamente essa fonte está argumentando. A fonte que estamos acompanhando lança um mistério logo de cara. Imagina a cena. Logo depois daquela derrota surpreendente do Jorge Messias, o famoso Bessias para a vaga no STF, a mídia praticamente inteira apontou o dedo para o ministro Alexandre de Moraes. A narrativa era que ele teria interferido na votação. Mas a análise levanta uma bola super importante. Politicamente, isso não faz o menor sentido. Porque o Moraes, que vinha se alinhando com o governo em várias pautas, iria barrar um aliado. Segundo o material, queimar um parceiro de jogo assim do nada vai totalmente contra a lógica política. É exatamente essa contradição que serve de pontapé inicial para a teoria toda. Afinal, num tabuleiro onde cada peça vale ouro, entregar uma das suas soa como um erro amador, né? Ponto 1. O mistério da errata. Para tentar entender o que de fato rolou, a explicação propõe que a gente monte uma espécie de quadro de detetive olhando para os comportamentos logo após a votação. E o que chama muita atenção é a lista de quem foi lá prestar solidariedade ao Messias depois do tombo. De um lado, a fonte aponta que quase o STF inteiro ligou ou mandou mensagem. Gilmar Mendes, Zanin, Fux, Carmen Lúcia, a lista é longa. Mas aí do outro lado, na coluna dos ausentes, duas faltas chamaram muita atenção: Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Segundo a teoria apresentada, foram justamente essas ausências estratégicas que botaram lenha na fogueira daquela narrativa de que o Moraes seria o grande vilão da história. Mas como tudo na política, a história tem camadas bem mais fundas. A fonte detalha que, na verdade, o Moraes procurou sim o candidato derrotado. Ele mandou mensagens, tentou ligar, só que o material relata um detalhe crucial: o Messias simplesmente não respondeu. E mais, ele teria avisado aos aliados que, para botar os pingos nos is com o ministro, a conversa teria que ser presencial, olho no olho, só os dois. Claramente rolou uma tensão pesada aí, mas a análise faz a gente pensar: será que esse climão é prova concreta de que o Moraes arquitetou a derrota no Senado? A conclusão do autor é que não. Ponto 2. A teoria do pretexto. Bom, se Moraes não tinha força política nem motivo lógico para derrubar o cara, por que a culpa caiu todinha no colo dele? A resposta da fonte vem embalada num número astronômico: 12 bilhões de reais. A análise sugere que o executivo não entrou em campo para perder, de jeito nenhum. Pelo contrário, teria despejado esse volume colossal em emendas parlamentares para tentar garantir a vaga para o Messias. Eles queriam muito essa vitória. A teoria é que somente quando o governo percebeu que a derrota ia rolar de qualquer jeito, mesmo depois de abrir o cofre, eles precisaram improvisar uma mudança de rota estratégica imediata. E é aí que a tese central do material brilha. Sabe aquela narrativa que vazou para a imprensa acusando Moraes? Ela serviu a um propósito muito bem calculado. Olha só essa frase do autor. Foi uma maneira que ele arrumou de dizer: não tô batendo no Xandão, mas tô batendo porque o Xandão bateu primeiro. Traduzindo, a fonte argumenta que foi o próprio governo que orquestrou esse vazamento midiático. A ideia era criar um pretexto perfeito, uma desculpa pública aceitável para começar a romper politicamente com Alexandre de Moraes, fazendo o ministro parecer o agressor inicial da história. Ponto 3. O fator Donald Trump. Agora pensa com a gente. Qual seria o grande motivo para o governo, de repente, querer se livrar de um ministro tão poderoso? É aqui que a análise dá um salto lá para a geopolítica. A fonte levanta a teoria de que rolou uma negociação de altíssimo nível nos bastidores entre o Brasil e o Donald Trump nos Estados Unidos. O material destrincha esse suposto acordo não oficial. O Trump teria oferecido cortar aquelas tarifas de importação pesadas que sufocam o Brasil, além de suspender sanções da tal Lei Magnitsky. Em troca, a condição americana seria uma só: resolver a questão Alexandre de Moraes. Na prática, articular o enfraquecimento e a saída dele de cena. Para dar peso a essa visão, o autor faz um paralelo histórico sensacional. Ele compara essa situação hipotética com a época da ditadura militar aqui no Brasil. Naquele tempo, o Ernesto Geisel precisou fazer concessões secretas em direitos humanos para o presidente americano, o Jimmy Carter, só para evitar sanções econômicas brutais. A teoria bota esse novo suposto acordo na mesma balança: entregar um aliado do judiciário, amargando uma derrota nos bastidores, para faturar alto na economia e no alívio tarifário lá na vitrine internacional. Mostra bem como as engrenagens de fora costumam ditar as regras aqui dentro. Ponto 4. O papel de Flávio Dino.
Tá, mas vem cá. Se o Moraes foi só o bode expiatório midiático para cumprir acordo gringo, quem foi que realmente deixou o cenário espumando de raiva a ponto de barrarem o Messias? A fonte traz um personagem central para essa equação. Dá só uma olhada nessa cronologia. O material mapeia uma mudança de postura super rápida do Flávio Dino. No dia 1, o Dino estava lá no Senado só sorrisos elogiando e prometendo fortalecer os parlamentares. Aí ele veste a toga, assume o STF. Apenas 7 dias depois, segundo o material, ele começa a canetar e cortar emendas parlamentares a rodo. Qual o resultado imediato? Um Senado em fúria. Os senadores, se sentindo atacados, resolveram dar o troco no governo na primeira chance que tiveram. E a chance era a sabatina do próximo indicado. A conclusão da fonte sobre a mecânica dessa derrota é bem direta. A matemática política apontada aqui é que o poder e a influência do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, somados à postura dura do Flávio Dino travando a grana do Congresso, formaram a verdadeira tempestade perfeita que afundou a indicação. O material bate nessa tecla sem dó. Alexandre de Moraes não teve absolutamente nenhuma participação nisso. A derrota foi um sintoma claríssimo de um choque frontal entre os poderes. Ponto 5. O risco do efeito bumerangue. Tendo mapeado toda essa teia de motivos e pretextos, a gente precisa olhar lá para frente. Se essa manobra política der certo, quais são os riscos reais para o tabuleiro político? A fonte desenha um efeito cascata que é música para os ouvidos de alguns e um alerta vermelho para outros. Passo 1. O plano se concretiza e o Moraes é afastado. Passo 2. Isso, na teoria, escancara as portas para a indicação de 2 novos ministros para a corte. O material especula que seriam Rodrigo Pacheco e uma nova tentativa com o próprio Messias. Passo 3. Com essas novas peças consolidadas, a gente veria uma mudança drástica e imediata na jurisprudência, virando de cabeça para baixo o equilíbrio das decisões e redesenhando todo o poder em Brasília. E isso leva a gente para a maior ironia apontada pela análise e a grande pergunta que fica martelando depois dessa explicação de hoje. Se essa teoria for real e as peças se moverem para derrubar o Moraes, o que acontece com as condenações dos maiores rivais políticos do atual governo? Afinal, muitas delas foram comandadas justamente por ele. A fonte deixa um alerta fortíssimo sobre um gigantesco efeito bumerangue. Ao tentar resolver um pepino internacional rifando uma peça-chave, o governo pode, sem querer, implodir as bases das condenações dos seus próprios adversários, perdoando de tabela quem eles queriam enfraquecer. Pode ser um tiro histórico que sai pela culatra. É um jogo de altíssimo risco nos bastidores de Brasília. Fica aí a reflexão pra gente. Muito obrigado por acompanhar essa análise conosco.